Tudo bem? Maçonaria, a maior sociedade secreta do mundo. Olá, eu sou o Frei Mário Oliveira, da Missão Franciscana Independente, e a partir de agora estamos juntos novamente aqui para fazermos mais um Papo de Fradinho. O Papo de Fradinho de hoje vem a partir da sugestão de uma pessoa que é evangélica, mas que desejava desde muito tempo tirar as dúvidas que povoam a sua cabeça devido à falta de verdadeiras informações sobre o que seja a maçonaria. Esta falta de informações deve-se principalmente a dois caminhos: ao erro da própria maçonaria, que mesmo precisando preservar seus ritos secretos, deveria tornar público as informações básicas sobre sua origem e principalmente sobre sua crença e forma de agir. E o outro caminho nasce dentro do seio do protestantismo, que por uma total descabida forma de conhecimento sobre o que é a maçonaria de fato, prefere passar para seus seguidores uma ideia desajustada, equivocada, de que a maçonaria é uma entidade que não crê em Deus e que realiza ritos, muitas vezes até mesmo citados pelos protestantes, como sendo ritos satânicos ou macabros. Eu comecei este vídeo dizendo que a maçonaria é a maior sociedade secreta do mundo. Mas talvez o termo sociedade secreta nem se aplique muito bem à maçonaria, já que pelo termo sociedade secreta entendemos que seja uma sociedade oculta totalmente ao nosso conhecimento. Assim, o termo sociedade secreta, em referência à maçonaria, que é o caso específico, seja apenas um nome, uma nomenclatura que se tornou perpétua ao longo do tempo e que nos dias atuais, talvez, o mais correto seria entendermos a maçonaria como uma sociedade mais reservada. Certo é que existem inúmeros mitos e lendas envolvendo a maçonaria, em especial aqueles que dizem respeito a quando ela surgiu e quais são as suas finalidades. Então, aqui em nosso Papo do Fradinho de hoje, eu vou tentar falar um pouco sobre essa organização que sempre deixa muita gente avexada pela simples curiosidade. Bem, comecemos derrubando algumas lendas nas quais se fala que a maçonaria já existia desde os tempos do rei Salomão, o que não é uma verdade. Ou que ela surgiu a partir de bandos de pedreiros andarilhos que agiam sob a autoridade do Papa da época. Também não é verdade. E existe ainda aqueles que alegam que a maçonaria nasceu por iniciativa dos famosos Cavaleiros Templários, que após sofrerem retaliação e perseguição na Itália, fugiram para a Escócia. Outra inverdade. O certo é que todas essas teorias foram minuciosamente examinadas sem que nenhuma delas tivesse produzido uma verdade irrefutável. Então, o que podemos categoricamente aqui afirmar é que ninguém sabe como ou quando exatamente surgiu essa sociedade chamada maçonaria. Contudo, existe uma teoria que é consenso e, portanto, é a mais aceita. É a que afirma ter a maçonaria nascido com os chamados pedreiros medievais, os mesmos que construíram as grandes catedrais e até castelos, e que por isso eram chamados de maçom, que em português significa pedreiro. Esses maçons
costumavam descansar, comer e conversar entre eles em cabanas que eram chamadas de corporações de ofício, e que seria o começo do que atualmente conhecemos como sindicatos. Isso porque haviam dessas corporações de diversos outros segmentos profissionais da época, como as de sapateiro, a dos alfaiates, dos ferreiros e, claro, a dos pedreiros. Com o passar dos tempos, os pedreiros desenvolveram certas cerimônias de iniciação para a formação de novos aprendizes de pedreiros que constavam de ensino de profundos conhecimentos de arquitetura e de matemática, além de terem criado certos códigos secretos que os identificavam entre si e outros pedreiros da cidade, e até de outros países, como sendo membros daquela corporação de ofício conhecida como guilda ou loja maçom. Entre os séculos XVI e XVII, com a economia do mercado crescendo, as guildas foram desmoronando. Porém, permaneceram fortes as lojas maçônicas. Mas aí, diante da necessidade de crescimento e de terem que alavancar recursos, as lojas começaram então a admitir pessoas que não eram pedreiros, mas que pertenciam à alta sociedade. Geralmente, homens que, além de serem bastante ricos, eram também intelectuais e pessoas envolvidas com tendências filosóficas e que, por isso, introduziam na maçonaria o racionalismo, métodos científicos e a própria física de Newton, coisas que estavam transformando a sociedade europeia da época. Ou seja, estavam focados em construírem questões que envolvessem a moralidade, e desse foco surgiu a maçonaria especulativa, que teve seu início no século XVII. E esta feição modernizante teve como principal trabalho o de tornar as lojas maçônicas em locais de encontro de homens dedicados aos valores liberais ocidentais. E esta foi a forma que terminou por nos apresentar a maçonaria como a que hoje em dia conhecemos. Durante o século XVIII, ela ganhou muita força na Inglaterra e na Escócia. E em 1717 ocorreu um evento importantíssimo para a maçonaria, que foi o fato de membros de 4 lojas distintas e independentes de Londres se reunirem e criarem o que ficou denominado como a primeira grande loja maçônica da Inglaterra. Esta grande loja foi o impulso que faltava para espalhar então a maçonaria por todo o continente europeu, além, claro, de também inserir a maçonaria nas colônias da América do Norte. Durante esse período, um homem fazer parte da maçonaria era classificado, visto como sendo um homem bastante culto e dono de muito conhecimento. Mas nem tudo são flores. Nos Estados Unidos, chegou a ser criado um partido político contra a maçonaria. Esse partido era formado por protestantes e membros de associações fundamentalistas e radicais. Mas o que realmente desperta toda a curiosidade nas pessoas é tentar saber o que realmente acontece dentro da maçonaria. E eu acho que esse é, claro, o seu grande interesse, a sua grande curiosidade. Bom, para começo de conversa, a maçonaria é uma organização fraternal mais antiga do mundo e que conta atualmente com um pouco mais de 6 milhões de adeptos que se reúnem para promover benefícios mútuos, geralmente com motivos profissionais ou comerciais. Além desses motivos, eles também se reúnem com objetivos mais elevados, dentro do que é chamada de Irmandade dos Homens. E é pelas ações desta Irmandade que são associados aos princípios
do iluminismo do século XVIII, como, por exemplo, o antimonarquismo, o republicanismo e a meritocracia. Mas isso de forma alguma quer dizer que a maçonaria não tenha também aspectos religiosos. Seus membros são determinados a acreditarem em um só Deus, um Deus supremo, ao qual eles se referem como o grande arquiteto do universo. E isso é tão determinado dentro da maçonaria que ela não aceita ateus como seus membros. Assim, para o cidadão ser maçom, tem que crer em Deus, ser um cristão e ter uma conduta social ética e totalmente honesta. Termina aqui este nosso Papo de Fradinho. Eu espero ter tirado um pouco sua dúvida sobre o que seja a maçonaria, tá bom? Espero que não só você que solicitou que falássemos aqui sobre a maçonaria, mas outras dúvidas, outras pessoas que tenham dúvidas diferentes sobre alguma coisa, que possam deixar aqui, ó, embaixo, nos comentários. Fradinho, eu quero saber sobre tal coisa, me explica tal coisa. Claro que eu não vou saber de tudo, mas aquilo que estiver dentro do meu alcance de poder te informar, tenha certeza, eu irei fazê-lo com todo o prazer do mundo. Tá certo? Então eu espero a sua dica, a sua sugestão, o seu pedido. Bom, agora, como sempre, eu quero te pedir que deixe aqui o seu like e que, se ainda não for inscrito em nosso canal, aproveite agora, clica aqui no botão de se inscrever, comente, toque no sininho. São coisas que muito ajudará a produzir os nossos vídeos novos para você. Então fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Paz e bem.